Nesta videoaula nós vamos tratar da entrada analógica, do controle de velocidade do inversor sobre o motor, realizado através de uma entrada analógica. As entradas analógicas podem ser de tensão, normalmente são de 0 a 10 volts ou de menos 10 a mais 10 volts, ou de corrente 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA. Nós vamos estar trabalhando com a entrada analógica em tensão de 0 a 10 volts, só que vamos operacionalizá-la também como se fosse de menos 10 a mais 10 volts. Vamos então ligar o nosso inversor e acoplar o operador digital para facilitar a nossa programação. Está dando aqui a partida no operador e assim nós vamos conseguir melhor explanar como funciona a analógica no nosso sistema. Inicialmente vamos carregar os parâmetros de fábrica a 2 fios, em que o comando é feito por 2 fios, e o controle da velocidade ou controle da frequência será feito através da entrada analógica. Então vamos até a parte de programação. Então vamos com a tecla para cima, chegamos até a parte de programação, damos Enter em programação e vamos agora, estamos no conjunto de parâmetros A, vamos avançar até o parâmetro A103, na parte de inicialização, ou seja, se nós desligarmos e ligarmos o inversor, ele vai inicializar. No caso aqui o padrão é não inicializar, e vamos dar Enter e vamos fazer agora com que ele trabalhe com 2 fios. Então está aqui 2, 2, 2, 0, inicialização a 2 fios, damos Enter, ele aceitou o dado e agora vamos ciclar o inversor. Desligamos o inversor, esperamos descarregar os capacitores e religamos. E agora sim podemos estabelecer a analógica. Podemos observar aqui no display que, se variarmos a analógica, varia-se a frequência até 60 Hz, que é a velocidade máxima para a qual o padrão define a velocidade do inversor. Nós estamos aqui alterando a velocidade através da entrada analógica. Nós colocamos junto com a entrada analógica um multímetro que está no modo tensão DC. E aqui então podemos observar, mesmo com o inversor desligado, que conforme variamos o valor da analógica, a tensão sobre a analógica varia. Ou seja, o potenciômetro está sendo variado e a tensão que está sendo submetida ao inversor também varia. É uma tensão interna produzida pelo próprio inversor, 10 volts VCC, 10 volts de corrente contínua, que é submetida a um potenciômetro. E aí os potenciômetros podem variar de 1 a 10K, depende do fabricante. E com isso conseguimos variar as velocidades do equipamento. Vamos deixar aqui em 0, vamos ligar o inversor e vamos começar então a variação da velocidade. E começamos então a observar que o motor segue essa variação. Como ele está no parâmetro padrão, então o tempo da aceleração é de 10 segundos, é um tempo lento. Vamos desligar. O mesmo tempo de desaceleração, 10 segundos. Vamos acionar a chave para o outro sentido, mantendo em 10 volts, e ele deve acelerar até 60 Hz em 10 segundos.
vez chegando em 60 Hz, podemos controlar a sua velocidade, diminuindo o sinal da entrada analógica, e ele acompanha esta velocidade. O nosso objetivo aqui agora é modificar os parâmetros da entrada analógica de forma que nós possamos, mesmo sem modificar a ligação do potenciômetro, fazer com que o potenciômetro trabalhe com 5 volts. Vamos desligar aqui o inversor. Então, quando ele estiver com 5 volts no potenciômetro, ele vai estar com velocidade 0. E aí, ele indo para um lado, ou seja, indo para 0 volts, ele vai para a máxima velocidade, 60 Hz. E ele indo para o outro lado, 10 volts, ele vai para a máxima velocidade no sentido contrário, também 60 Hz. Vamos prosseguir fazendo uma modificação na programação do inversor, de forma que vamos manter as mesmas conexões, só que faremos com que o inversor agora funcione o seu comando com 3 fios, e o seu controle será feito pela analógica através de ponto central, de forma que não só a variação da velocidade, a frequência do motor seja controlada pela analógica, como também o sentido de giro. Então, para isso, nós vamos primeiro fazer as alterações através do nosso operador digital. Utilizando o operador digital, podemos identificar as funções. Então, vamos com tecla para cima até a parte de programação. Ele vai aparecer o símbolo do lápis, que é a programação. Vamos dar Enter. Se nós formos para a seção B, B101 é a seleção da fonte de referência. Se nós dermos entrada Enter aqui, ele está mostrando terminais externos. Terminais externos faz parte, o conjunto de terminais externos, tanto as chaves quanto o potenciômetro. Então o valor de analógica também é referenciado como um potencial externo. Então não precisamos alterar esse valor, só viemos aqui para podermos confirmar. Vamos dar um ESC aqui e vamos voltar a subir. Mais um ESC para ir para o B. O C, vamos aproveitar C101, que é o tempo de aceleração. Vamos colocar num valor mais consistente. 10 segundos é muito tempo para o que nós queremos fazer. Então vamos até a dezena, colocamos 0 na dezena, avançamos para a unidade, colocamos 1 e damos Enter. Então temos aqui 1 segundo como o tempo de aceleração. Vamos fazer a mesma coisa para o tempo de desaceleração, que é o C102. C102, damos Enter, avançamos com os dígitos para a direita até a dezena, zeramos a dezena, avançamos mais uma vez, subimos a unidade e damos Enter. Ok, temos então aqui também 1 segundo no tempo de desaceleração. Vamos dar ESC. ESC mais uma vez, ele foi para a letra, para os conjuntos. Os conjuntos são dados pelas letras. E agora vamos até o conjunto H. H são conjuntos terminais, tanto as entradas quanto saídas, tanto digitais quanto analógicas. Vamos então operacionar aqui. H1 são as entradas digitais. H2 o conjunto de saídas digitais. H3 são as entradas analógicas. Esta giga possui 2 entradas analógicas, são esses 2 potenciômetros. Mas nós vamos trabalhar apenas com esse potenciômetro. As conexões que foram feitas aqui, um está alimentando o outro. Mas poderíamos trabalhar com potenciômetros com conexões independentes. E a opção é para 10 volts. Então nós vamos o primeiro, H301, é a seleção do nível de sinal do terminal A1. Este é o terminal A1, este seria o terminal A2. Nós podemos colocar 2 níveis aqui. Ele pode trabalhar de 0 a mais 10 volts ou de menos 10 a mais 10 volts. Então vamos programá-lo. Ele está em 0. Colocamos ele em 1. Ele estará operando agora de menos 10 a mais 10 volts. O dado foi aceito. Prosseguimos então para o H302.
H302 é a função que será desempenhado pelo terminal A1, pelo terminal da analógica. No caso, esta função ela pode ser polarização, que é o bias, né, de referência, e aí essa ideia de polarização é como ele vai dar a inclinação, conforme a inclinação da sua curva, que ele vai estar referenciado à aceleração, ou melhor, ao controle da velocidade do motor. Ele pode também trabalhar no motor, então damos Enter aqui. Ele também pode trabalhar como um ganho de referência, como referência auxiliar, como polarização da tensão, nível de sobre-torque, relativo ao PID, ao controle de PID, ao set point do PID, necessário para inversão de velocidade em alguns casos, não usado, e outras funções que possam estar sendo configuradas através do nosso terminal. Nós vamos trabalhar então aqui com o bias de referência, que é o padrão dele. Então vamos dar aqui Enter. Ele aceitou o dado. E agora o próximo é o H303, que é o percentual da analógica. Quando ele está em 100% é o valor dos 10 volts. Então 10 volts vai dar 100% do valor ajustado, que no caso é o controle de velocidade. Vamos manter esse mesmo valor, só vamos dar Enter para manter o valor. Ok, dado aceito. E o H304, que tem a ver agora com a bias, ou o viés, ou a polarização do terminal. Bias, ou a pronúncia correta seria bias. E é aqui que nós vamos fazer a alteração. Vamos entrar aqui. Com seta para cima, nós vamos sinalizar um sinal negativo. Ele sinalizou o sinal negativo. Avançamos com a seta para a direita e vamos colocar aqui 100%. E damos Enter. Com esta função ativada, podemos dar ESC. Temos então pronto para podermos operar o nosso inversor, de modo que o ponto central de 5 volts seja o zero da velocidade. Se ele for para mais 10 volts, ele vai para o máximo da velocidade programada no sentido. Se ele for para 0 volts, ele vai para o máximo da velocidade programada no sentido contrário. Vamos fazer um teste. Então, vamos fazer aqui um teste. Vamos ativar o inversor. Vamos reciclá-lo. Desligamos ele. E reenergizamos. Ok, ele está sinalizado aqui 5 volts. Vamos acionar a chave. Perfeito, ele está parado. E agora vamos rodar e aumentar a tensão. Mais 10 volts. Ele foi para um lado. Vamos voltar para 5 volts. E vamos agora para o lado contrário. Colocar 0 volts. Dentro da faixa aqui 4.98, tem dentro daquela faixa que nós deixamos de padrão a ser ativado apenas a partir de 1,5 Hz. Vamos acompanhar essas variações também através do nosso painel aqui, nosso display. Então vamos primeiro colocar ele para de um lado.
E agora para o outro lado. Observamos que podemos fazer isso com 3 fios ou com 2 fios. No caso aqui está em 2 fios. E o detalhe é interessante. Se nós ativarmos aqui por um lado e simplesmente colocarmos um valor da analógica, se nós trocarmos a chave, ele vai inverter de sentido. E se agora diminuirmos o valor da analógica, ou seja, trocarmos o sentido de referência na analógica, ele vai inverter de sentido. Desligamos a chave e ligamos a chave no sentido contrário e estamos ele girando no sentido contrário. Então aqui é uma demonstração do que pode ser feito com a entrada analógica como um controle de referência de velocidade. Isso é muito padrão para a maior parte dos inversores que estão no mercado. Não muda muito essa relação de programação deste inversor para os inversores que estão no mercado, mesmo que estejamos utilizando este equipamento V1000 da Yaskawa.